Alô, amigos, muito bom dia. Você que faz parte da família de Nova Vida, o nosso carinho, o nosso abraço. Neste domingo ainda de recessão, estamos transmitindo através da internet, é um culto online, não temos presença física dos amados irmãos, mas com certeza estamos juntos, sintonizados no mesmo espírito, no mesmo desejo de ver Deus agindo e afastando para longe esta situação que está, de uma certa forma, desequilibrando o emocional, não só de um grupo pequeno, mas do mundo mesmo, não é? Mas que você tenha um bom domingo, que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos transmitindo mais uma vez o nosso encontro. É verdade que estamos privados da nossa música, dos cânticos, da adoração, mas coloque um fundo musical aí na sua casa e vá assistindo estes nossos encontros. Lembrando que isso não é uma live, é uma mensagem, é um encontro. Simplesmente nós não temos pessoas aqui para aplaudir ou dizer para, não, mas de qualquer forma é uma mensagem que nós normalmente pregamos nos nossos encontros dominicais. E muitas coisas acontecem num encontro como este. Nós cantamos, nós damos informações à igreja. Então, quero aproveitar para dizer que hoje, dia 29, estava programado inclusive um batismo nas águas. Mas nós estamos, obviamente, suspendendo, deixando para mais tarde, né? Não há condições de realizá-lo nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, o batismo está em stand-by. E, normalmente, nos encontros dominicais, nós também oramos pelos aniversariantes da semana. Esqueci de fazer isso semana passada, mas tenha certeza de que você foi lembrado nas nossas orações. E hoje nós temos a Mariana Hadi, faz dia 30, Solange Rosária Leite, dia 30, Viviane Orlando Damasceno, dia 2, e José Roberto Campos, dia 3. São os aniversariantes da semana de 29 até 4 de abril. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça vocês, que Deus cuide principalmente da saúde de todos vocês e de todos aqueles que neste momento também estão sendo representados. Se você lembra de uma pessoa amiga, de um parente que faz aniversário nesta semana, ore com ele, abençoe a ele. Vamos fazer isso agora, iniciando este nosso encontro, iniciando este nosso trabalho. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos a todos estes irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida. E estendemos esta oração a todos aqueles que estão sendo representados neste momento. O momento presente exige e pelo menos pede de nós mais do que apenas uma bênção. Precisamos dos teus cuidados, precisamos da restauração das nossas vidas, precisamos de saúde, Pai. Guarda o teu povo contra esta contaminação. Guarda, Senhor, a todos aqueles que em ti confiam. Nós oramos e abençoamos a todos e os entregamos em nome de Jesus aos teus cuidados, e que todos digam comigo, amém, amém e amém. Muito bem, nós não temos aquele momento precioso em que as pessoas honram a Deus, glorificam a Deus e traduzem através da entrega dos seus recursos, aquilo que pertence à casa de Deus, os dízimos, as ofertas, mas você pode fazer isso através dos seus contatos bancários, você tem aí os seus aplicativos. Se for possível, não vá ao banco, faça do seu aplicativo esse meio de comunicação com a igreja, continue sendo fiel, continue abençoando. A igreja depende destes recursos, como todos nós estamos agora nessa dependência, comércio, indústrias, todos nós, as contas vão chegando, o coronavírus não paga a conta, então a gente precisa da sua ajuda e mais ainda da sua fidelidade. Que Deus abençoe você, lembrando também que a campanha do pulmão que nós temos na igreja,
que nós criamos esta campanha, que é voluntária, não há um valor especificado, você pode participar, mas vai nos ajudar a manter a igreja respirando. Aqueles que fazem parte da nossa comunidade, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, conhecem bem a razão desta campanha. Então participe também, abençoe, plante. A Bíblia diz que aquele que não planta não colhe. Se você semear uma boa semente, ela vai frutificar na sua vida. Que Deus abençoe a todos e que você tenha um bom domingo e um bom encontro com a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos agora então abrir as Escrituras Sagradas. Eu quero comentar e falar um pouquinho hoje sobre como a gente pode, porque estamos vivendo num tempo de aprendizado. Estamos aprendendo com toda essa crise. Eu espero que lições preciosas sejam, vamos dizer, incorporadas à nossa vida. Não é um tempo só para, estamos em quarentena, estamos em férias. Não, não é isso não. É um tempo de trabalho, é um tempo de dedicação, é um tempo de aprimoramento da nossa fé. Então, eu gostaria de convidar você a meditar comigo como aprender, aprendendo a viver na adversidade. Como é possível? Eu sei que há, eu diria, dezenas e centenas de outras práticas, mas eu vou, obviamente, dentro do texto que nós vamos ler, pensar alguns pensamentos e através deles, ajudar você a enfrentar este momento que nós estamos chamando um momento de crise, ok? Números capítulo 20, lá no Antigo Testamento, um dos livros de Moisés, fazendo parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu quero ler uma porção deste capítulo 20, que diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Amém. Vamos orar? Pai, abençoa agora este momento de reflexão, que não seja apenas algo mecânico, cumprindo apenas
ritual, um calendário eclesiástico. Não, que seja um momento de comunhão verdadeira contigo e que através desta palavra que é medicina aos nossos corpos, o Senhor possa nos ajudar a entender mais um pouco este momento que toda a humanidade está vivendo e principalmente nós que fazemos parte da tua família aqui em São Paulo, na Igreja de Nova Vida da Saúde. Mas estende esta palavra a todos que participarão dela, Pai. Em outros países, em outros estados, em outros bairros, enfim, aonde quer que essas pessoas estejam, que também esteja presente a tua graça, a tua bondade e as tuas misericórdias. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. E que todos digam comigo, amém. Glória a Deus. Há um clássico escrito por Charles Dickens, no livro História de Duas Cidades, em que o autor faz uma afirmação que eu diria assim, imortal. Quer dizer, uma afirmação que perdura desde que foi pronunciada até os dias de hoje e vão ainda perdurar durante o tempo que o mundo existir. Charles Dickens disse o seguinte, você talvez conheça bem esta declaração: foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. Foi a época da fé, foi a época da incredulidade. Queridos, esta descrição do autor sobre o tempo, ela se encaixa, ela se emoldura perfeitamente no quadro atual do mundo em que nós estamos vivendo. Tivemos, eu diria, um tempo de bonança, como os 7 anos de fartura lá na gestão de José do Egito. Tivemos um período em que a sabedoria, de uma certa forma, prevaleceu e prevalecia em muitos segmentos da sociedade e até mesmo no governo. Tivemos um tempo em que a fé sobrepujava a todas as tempestades, a todas as crises, a todas as calamidades. Hoje, estamos vivendo um tempo considerado difícil, ruim, perigoso, um tempo em que está sendo dominado e governado pelas tolices daqueles que pensam saber tudo e, na verdade, nada sabem. E nós temos que concordar que o tempo presente é um tempo em que a incredulidade, a falta de confiança, a esperança desvaneceu-se, desapareceu do coração do homem e até do coração de muitos cristãos. Há um autor chamado Daniel Luz, que escreveu vários livros de reflexões, e este livro, Insight 2, ele diz o seguinte: a vida é tanto doce quanto amarga. E ele complementa dizendo, ao mesmo tempo. A vida é tanto doce quanto amarga, mas ao mesmo tempo, diz ele. Talvez ele tenha se inspirado na palavra do apóstolo Tiago. Tiago 4, verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco, e disse o apóstolo, e depois se dissipa. Queridos, um dos grandes desafios que eu diria desafiam a nossa vida é exatamente saber lidar com as crises, com os momentos inesperados, com as surpresas, né? Com aquele período ruim que aparecem essas situações sem, diríamos, um aviso prévio. Você deve estar observando a dificuldade com que as autoridades estão, vamos dizer, lidando,
estão encontrando para impedir o progresso ou a progressão do vírus Covid-19. Eu diria que até mesmo uma ala da igreja não tem conseguido chegar a um consenso sobre como enfrentar este momento de calamidade pública, de adversidade. Porque, de um lado, nós encontramos aqueles que têm explorado todos os argumentos para defender o direito de manter os cultos funcionando normalmente. Do outro lado, num contraponto, nós constatamos, reações completamente diferentes. Pessoas defendendo que não, tem que fechar, não pode se reunir, enfim. Na verdade, como afirmou Dickens, houve momentos bons e agora estamos enfrentando dias difíceis, conforme asseverou o apóstolo Paulo, quando recomendou à igreja de Éfeso a se revestir de toda a armadura de Deus, disse Paulo, para enfrentar os dias maus. Então, neste tempo, nós temos que nos vestir com esta armadura. Você pode ler lá na carta de Efésios, capítulo 6, para que nós possamos resistir à armadura de Deus, principalmente no contexto da palavra do Senhor. Vamos olhar para essa narrativa tão interessante, importante, que nós lemos aqui no início dessa nossa reflexão. Moisés viveu um desses momentos em sua caminhada, quando avançava junto com o povo para a terra prometida. Você ouviu que ao chegarem no deserto de Zim, Miriam, irmã de Moisés, morreu. E para aumentar o nível emocional, a crise emocional pela perda da irmã, Moisés foi cobrado pelo povo que estava sem água para beber, para saciar a sua sede. Números capítulo 20, que eu li com você, diz que no primeiro mês, toda a comunidade, veja, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Nós comentamos recentemente, em uma das nossas reflexões, que acompanhou o povo na saída do Egito um misto de gente. E esse misto, conforme foi dito, contaminou o espírito do povo, fazendo com que o povo se levantasse por qualquer motivo contra a liderança, que foi uma liderança instituída por Deus. Então, o povo se revoltava por qualquer coisa. E essa mistura incitou várias e várias vezes, algo contra Moisés. Ao invés de simplesmente apresentar o problema a ele, dizer: Moisés, está faltando água, o que nós vamos fazer? O povo já havia passado por experiências maravilhosas e grandiosas. Por que não disse: Moisés, o que nós vamos fazer? Estamos precisando, os nossos camelos, as nossas ovelhas, o nosso rebanho está carecendo, muitos estão morrendo. Moisés, interceda ao Senhor por nós. Seria a coisa mais lógica, mais sensata, mais prática. Não. Eles se voltam e dizem: por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar? Diz ele: terrível, terrível. Queridos, pressionado por todos os lados, Moisés cai de joelhos com Arão, ora, e recebe de Deus uma orientação, não ordem, mas uma orientação. Você deve fazer isso, pegue a vara, vá, faça, diga a rocha para que produza água, uma coisa muito simples, simplória. Mas, ouça, naquele instante, estava Moisés fragilizado. Havia perdido a sua irmã, companheira de lutas, uma ajudadora, uma colaboradora. Havia morrido. Ele estava diante de um povo exaltado, um povo que gritava, não falava, mas gritava por água.
um povo que o acusava. Então, emocionalmente, ele não estava num bom tempo, não estava em condições para resolver qualquer problema complexo, como o de encontrar água num deserto. Talvez por essa razão, ele tenha se exaltado diante do povo, deixando de seguir a norma, o protocolo estabelecido por Deus para que aquela situação fosse resolvida. E esta atitude descontrolada tirou dele a bênção de pisar na terra da promessa. Veja o que disse versículo 12 para nós. O que diz, né? O Senhor, porém, disse a Moisés: como vocês não confiaram em mim, veja, não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Queridos, nós estamos vivendo num momento em que a igreja deve honrar a santidade de Deus, a palavra de Deus, as verdades de Deus. O mundo, sem dúvida alguma, está olhando para a igreja. E a igreja não pode reagir, não pode se pautar por ideologias, por achismos, por uma liderança muitas vezes cega à realidade que está acontecendo no nosso mundo. Então nós estamos vivendo num tempo de oportunidade, de mostrar que a igreja é luz, que a igreja é sal, que a igreja tem um poder e uma força tremenda de ajudar, de influenciar, de modificar esse panorama caótico que nós estamos vivendo. Eu quero pensar alguns pensamentos deste texto, algumas lições de como a gente pode enfrentar um tempo de adversidade, né? Como Moisés viveu naquele instante com Arão. Quero dizer o seguinte: as mudanças que acontecem em nossa caminhada não são para nos destruir, preste atenção. Não são para nos prejudicar. Pelo contrário, elas servem para fortalecer a nossa dependência de Deus. Esta frase, por que vocês nos tiraram do Egito, ainda perdura em nosso tempo. Por que essas coisas estão acontecendo? Como escreveu um jornalista, Philip Yancey, onde Deus está quando chega a dor? Há muitas especulações sobre, eu diria, a mudança de comportamento imposta pelo coronavírus. Afirmações de que este vírus, dizem uns, é um flagelo. Um flagelo enviado por Deus para castigar o mundo que tem deixado de honrá-lo, que tem sido, vamos dizer assim, avesso a todas as verdades de Deus. Tem afirmações assim, que estão sendo muito comuns. Outros acreditam que tudo isso é uma obra do vermelhinho, do capeta, do diabo, Satanás, né? Estão pregando aí, profecias estão sendo faladas. E muitos cristãos estão reagindo como o povo de Israel agiu, olhando apenas para o problema do momento. Por que você nos trouxe a este lugar terrível? Eles estavam pisando num lugar, lá em Cádiz, e disseram, este lugar é terrível. Queridos, vamos aprender, ou vamos recordar essas verdades. Nós fomos ensinados, estamos sendo ensinados pela palavra de Deus a olhar, a enxergar além do tempo presente, além deste tempo ruim. Nós estamos vivendo, obviamente, num período assim de indefinição. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Decisões estão sendo tomadas e a gente fica perplexo de saber o que vamos fazer. Quero dizer para você, é preciso esticar os olhos e ver como Moisés viu o invisível, o que não está aparente.
Israel chegou a Cádiz, não por coincidência. Chegou àquele deserto não porque haviam perdido, o GPS não funcionou, eles erraram o caminho e chegaram em Cádiz. Não, não. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus guiava aquele povo de dia e de noite. Não havia coincidências. Tudo estava seguindo um programa, uma norma, uma orientação. Deus, nesse contexto, foi um Deus muito minucioso, detalhista, né? Então, o povo estava sob os cuidados de Deus. Não precisava agir como agiram. Nestes tempos de indecisão, faz-se necessário olhar pelos olhos da fé e não da lógica. Não que nós vamos ser irracionais e lógicos, não. Mas olhar pelos olhos da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não estamos vendo, mas que nós devemos acreditar. Como disse alguém, esta frase foi, vamos dizer assim, chegou ao coração de milhares e milhares de pessoas, o melhor de Deus está por vir. Então vamos aguardar o melhor de Deus. Se estamos nas mãos do Senhor, Ele sabe qual é o melhor para todos nós. Então, acalme o coração, mais uma vez batendo na mesma tecla. Pois mesmo não podendo fisicamente ver a presença de Deus, ou sentir, né, ver Deus, tocar em Deus, é importante saber que Ele está bem presente onde nós estivermos. Talvez você esteja numa Cádiz, talvez você esteja num deserto, talvez você esteja passando, além dessa loucura toda, situações pessoais como Moisés, perdeu a irmã. Talvez você esteja vivendo num período de indefinição. Acalme o coração. O povo não conseguia, naquele momento de crise, saber que Cádiz era apenas, ouça, um detalhe. Era mais um ponto na caminhada, na conquista da terra prometida. Eu posso ousar e dizer que o coronavírus é apenas mais um obstáculo que surgiu em nossa trajetória. Mais uma barreira. Mas com certeza, este momento vai passar e nós vamos continuar avançando rumo ao nosso destino, que é viver com Deus e para Deus. Então eu quero insistir, não se deixe dominar pelo medo, pelo pânico, pela insegurança, pelas reclamações, né? Estamos num tempo, eu diria até maravilhoso, porque é no tempo da angústia que Deus se faz presente, que a graça se revela, né? Ah, está minimizando? Não, não. O vírus é letal, o vírus é perigoso, estas mortes não são fictícias, são verdadeiras em todos os países, mas nem por isso nós vamos deixar que esta situação anule a nossa fé, a nossa confiança. Não. Se Jesus se fez presente num barco onde a tempestade era violenta, onde os discípulos não sabiam o que fazer, Senhor, ajude-nos, nós vamos morrer. Se Jesus estava ali presente naquela tempestade, quero dizer que também Ele está presente nas nossas tempestades. Nas nossas tempestades. Se o vírus é letal, a fé também é poderosa. Se o vírus mata, derrota, eu quero dizer que a fé, ela é invencível. E ela continua sendo o melhor remédio para enfrentarmos as adversidades, as vicissitudes da vida. Eu afirmei numa das nossas últimas mensagens, foi assim uma palavra pessoal, eu sinto falta da igreja, eu sinto falta da presença dos irmãos, eu sinto falta da comunhão, eu sinto falta dos cânticos, da adoração, eu sinto falta, eu espero que você, e aliás é uma das lições que nós devemos aprender, há pessoas que não valorizaram a igreja,
assistem um culto por semana, acho que já fizeram muito. Vão a uma missa, não, já cumpri a minha obrigação. Não, queridos, nós somos a igreja. Nós temos que viver a igreja. Quando a igreja abre reuniões durante a semana, não é para ocupar um espaço e, como muitos dizem, para angariar fundos. Não, não. É porque a comunhão é importante. Todos tinham tudo em comum, viviam de casa em casa, repartiam pão. Enfim, é a história da igreja primitiva que tem que se repetir nos dias de hoje. Mas eu quero dizer mais uma vez que a igreja não é simplesmente um prédio, um lugar geográfico, um espaço físico. Eu repito, nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Portanto, neste tempo de restrições, de afastamento físico, não estamos sozinhos. Não estamos esquecidos. Não fomos abandonados. Deus está conosco. Quando Deus chamou Josué para ocupar o lugar de Moisés, veja o que ele disse. Não fui eu que lhe ordenei, Josué capítulo 1, verso 9. Seja forte, seja corajoso, disse Deus. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus vai estar com você por onde você andar. Isto significa que não importa o lugar em que você esteja neste momento, talvez em Cádiz, talvez num deserto, talvez num lugar difícil, ou na sua casa, na sua sala, no seu quarto, assistindo, participando deste encontro. Saiba que Deus vai estar e Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Eu me lembro, e eu usei essa ilustração numa live que fiz durante a semana, que quando Daniel foi levado para o palácio, ele foi afastado do lugar da época de adoração, de sacrifício, ele foi afastado. No palácio não havia tabernáculo, não havia tenda do encontro, não havia lugar algum para que ele pudesse sacrificar e honrar a Deus. O coronavírus da época, queridos, que era e que foi a ordem do rei, isolou Daniel do lugar de culto, tirou Daniel do lugar de sacrifícios, mas não o afastou de Deus, não o afastou de Deus. Ele fez do seu quarto o que nós chamamos o quarto de guerra. Lá em Daniel capítulo 6, verso 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Veja, 3 vezes ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Não estava criticando, não estava reclamando, não, agradecendo a Deus. Se nós colocarmos, e eu espero que isso esteja acontecendo, joelhos no chão, no lugar onde estivermos vivendo, este vírus será derrotado em nome de Jesus, será exterminado em nome de Jesus. Deus pode, queridos, agir de muitas maneiras. Através de médicos, remédios, hospitais, sim. Ele pode agir de muitas maneiras para eliminar esta ameaça. Mas este mal que está mexendo com as nossas emoções, ele precisa ser atacado com a nossa arma, que é a mais eficaz, o remédio mais eficaz, que é a oração da fé. Em tempos difíceis, Deus não se esconde, Deus não se oculta, Deus não se afasta. Lá com Moisés e Arão, num deserto, Deus estava presente. Então permaneça firme, porque em breve, muito em breve, todos nós estaremos de volta na casa de Deus. Amém, queridos? Então aproveite esse tempo, aproveite. Leia mais a palavra de Deus, não num desespero, não é isso. Faça naturalmente, né? Faça naturalmente. Ore, viva a sua vida, vamos seguir os protocolos, é proibido sair, está bem, vamos ficar em casa. Há tantas coisas boas para nós fazermos em casa, né? Tem pessoas dizendo, eu já não aguento mais solidão. Não,
há um tempo em que a gente precisa se recolher. Esse é um tempo de recolhimento, de comunhão mais íntima com Deus. Mantenha contato com seus amigos, com seus familiares através das redes sociais. Participe conosco de tudo aquilo que está sendo levado através da internet. Graças a Deus que hoje a gente tem condições de chegar até você, né, e falar e conclamar você a permanecer fiel, a permanecer ativo. A igreja, queridos, não deixou de existir. Ela existe. Ela existe, ela está aí onde você está, ela está espalhada por todos os lugares. Mas lembre-se dos seus compromissos também para com ela. Participe, se envolva, mas não deixe o desespero tomar conta. Quero dizer para você que os abraços brevemente vão ser trocados. Nós vamos voltar a nos abraçar. Os sorrisos vão aparecer no rosto de todos aqueles que estarão se aproximando agora e valorizando a casa de Deus. A tristeza que durou uma noite vai ser dissipada e vai ser transformada numa alegria indizível. Como aprender a viver na adversidade? Não agindo como Moisés agiu. Não deixando que as adrenalinas governem as nossas emoções, mas acreditando na simples palavra de Deus. Eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Que Deus esteja com você, que Deus esteja guardando você. Coloque a sua mão no coração onde você estiver. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, que esta palavra anime aqueles que estão passando por este deserto, aqueles que não estão entendendo o que está acontecendo. Nós não estamos, ó Deus, perdidos no mundo. Nós estamos sob os cuidados do teu olhar, da tua bondade, do teu amor, das tuas misericórdias. Abençoa o teu povo. Levanta o ânimo de cada um. Anima o coração. Esse tempo vai passar. Passou todos os outros tempos difíceis. Sim, tempos bons, tempos ruins. Que nós não percamos a sabedoria, que nós não entremos nessa onda de tolices que estão sendo ditas, que nós possamos ouvir dos céus aquilo que precisamos ouvir. E se a palavra for simples, como simples foi para Moisés, Moisés fale, nós possamos também falar, orar, sem desespero, sem temor, sem angústia, sem pavor, sem pânico. Pai, guarda o teu povo, ampara o teu povo. O Senhor continua sendo o nosso pastor, o meu pastor, o pastor da igreja. E por essa razão, nada há de nos faltar. Nós abençoamos a todos que participaram conosco deste nosso culto e nós entregamos todos estes teus filhos e filhas e amigos que participam conosco em tuas mãos, em nome de Jesus. E que todos digam comigo, amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Foi muito bom participar com você nesta manhã de domingo. Você vai logo em seguida ouvir, nós colocamos uma live na sequência aos nossos membros desta mensagem. Participe, se envolva conosco. À noite, 19 horas, mais uma palavra de ânimo, de encorajamento a todos vocês. Então, um bom dia, um bom domingo, até novamente nos encontrarmos e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.